Estamos ao vivo agora. Estou esperando o Dr. Marcos Vago aparecer para poder chamá-lo para entrar na live. Aí, ó, já apareceu. Aqui. Ô, doutor Marcos Gustavo, Vago, quanto tempo não nos vemos? puxa vida, que saudade, menino. Muitas saudades. Você vai ficar me chamando de Dr. Marcos Lago, é? Não, Que bonito. Vou chamar de Marcos. Marquinho é Pode chamar de intimidade, Marquinho. Isso aí, você tá sabe bom. que é uma coisa interessante, porque a gente já começa, porque Tá. a linguagem é a manifestação do afeto, por a manifestação do cérebro. A gente inventa essas regras, doutor, não sei o que lá, mas isso aí é para você fazer você se afastar do outro, né? Uhum. Então, eu acho que nós, como nós temos uma. Eu vou citar seu avô, inclusive, aqui, em algum momento, vai ser interessante. Eu acho que tem um monte de coisa. E você vai ter um monte de coisa para me ensinar, porque eu me lembro daquele livro do Nietzsche que você me deu, absolutamente escrito como chama, sublinhado, né? Não, totalmente destruído, completamente rasurado, mas porque é assim, né? Fantástico, eu adorei aquilo, eu tenho muito orgulho de você por causa daquele negócio. De outras coisas também, mas aquilo é um símbolo que você me deu, de um trabalho, aquilo você trabalhou, você se dedicou àquela leitura e é legal. Eu guardo esse livro que você me deu com muito carinho, viu? Sabe qual a melhor parte de ter dado aquele livro depois de ter escrito e lido ele inteiro? É. Eu não entendi nada. Não entendi nada. Não entendi nada. Boa, essa é a vida. A vida é É, é assim. isso. Faz cara de intelectual para falar, não, realmente, tá muito bom, não estou entendendo nada. Bom, Tá mas bom. eu queria começar primeiro, ia propor para que você fizesse uma pequena apresentação para quem está assistindo a gente, contasse um pouquinho quem é você, o que, que você faz da vida, como é que você se envolveu com a neurociência, para depois explicar o que é neurociência. Se tiver Beleza, então bom vamos para lá. você. Bom, pessoal, eu sou Marcos Lago, médico. Eu fiz medicina na Universidade de São Paulo, depois eu fui fazer uma especialização, que na medicina chama residência médica. Eu fiz psiquiatria lá no Hospital das Clínicas, que é o hospital da Faculdade de Medicina da USP. Fiz a psiquiatria e depois da psiquiatria eu fui fazer oftalmologia, tá? Então, uma nova especialização, eu tenho 2 títulos de especialista, um em psiquiatria, um em oftalmo. E aí todo mundo fala que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Como é que um psiquiatra vira oftalmo, ou como é que acontece isso? Então vocês têm que entender uma coisa que é uma particularidade minha. Eu quero fazer com que o outro veja o mundo de uma maneira mais sofisticada, uma maneira melhor do que ele vê atualmente. Então, eu vou sempre ter esse objetivo na vida. Eu faço isso de 2 maneiras. Como psiquiatra, eu faço isso da maneira subjetiva. Eu vou ao sujeito, as emoções dele, como ele pensa, e vou tentar trazê-lo para uma análise das coisas a partir dessa visão interna, vamos chamar, né? Uhum. E o oftalmologista é a minha parte prática, né? Eu sempre tive aptidão cirúrgica também, eu operava bem durante a faculdade. E a visão, a partir da oftalmologia, é objetiva. Você vai no objeto, você vê, eu faço o cara enxergar melhor porque eu dou um óculos para ele, porque eu tiro a catarata, porque eu tiro a miopia. E ele vai Uhum. enxergar o mundo de maneira melhor objetivamente, tá? Então, só para juntar essas 2 coisas aí. Daí, eu queria fazer a pós-graduação acadêmica, né, que chama mestrado, doutorado, livre docência. Alguns de vocês Uhum. sabem esses nomes. E aí eu fui falar com o sujeito lá da Escola Paulista, onde eu fiz a oftalmo, e eu falei, pô, você não quer me orientar num mestrado ou num doutorado? Vamos fazer alguma coisa? Ele falou, olha, com a sua formação de psiquiatra e oftalmologista, eu tenho um departamento muito bacana que eu acho que você vai caber direitinho lá, né? É na Faculdade de Psicologia da USP, tá? Onde tem a professora titular de neurociências, a professora Dora Ventura. Então, a Dora tem um laboratório dentro da psicologia que chama Laboratório da Visão. Olha que bacana. Olha que legal. Então, um lugar com psiquiatra, oftalmologista, não tinha lugar melhor, né? Então, fui para lá. Fui ser aluno da professora Dora. E aí eu fiz um mestrado com teste clínico, quer dizer, ele poderia, se eu tivesse esperado, sei lá, fica mais 2 anos, faz uns créditos,
poderia ter virado um doutorado, mas naquele momento tinha pagar conta, casado, filho. Não dá sempre para continuar estudando academicamente como a gente quer. Então eu acabei fazendo somente o mestrado em neurociências e comportamento. Então esses são os meus títulos, né? Aí eu estudei oftalmologia e psiquiatria em momentos diferentes na Alemanha, em hospitais diferentes, bastante interessante. Psiquiatria eu estudei em Würzburg e oftalmologia eu acabei fazendo também em Freiburg. São duas cidades do sul da Alemanha. Fantástico, né? Muita tecnologia, muito conhecimento e eles são muito organizados, os alemães a gente já sabe, né? E fiz oftalmologia também na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Tá? Então, tem alguns passeios pelo mundo, um pouco de treinamento por aí. Hoje é um bom currículo. É razoável. Falta o doutorado e a livre docência. Não vou me perdoar nunca. Quem sabe o dia. Quem sabe, E agora eu estudo uma outra coisa bastante interessante, que é envelhecimento. Tá? A partir dos meus estudos de neurociência e comportamento, uma coisa apareceu que foi a psicologia evolutiva. Nós vamos falar um pouquinho, se a gente conseguir, dependendo de como a gente conseguir levar aqui a nossa live e o tempo, porque eu falo demais, né? Eu entendo a prolixidade. Eu tenho que dar algumas voltas para chegar, porque os meus... Como dizia o meu terapeuta, Marcos, a menor distância entre 2 pontos para você não é uma reta. Não é uma reta. Muito bom. Bom, enfim... A psicologia evolutiva me levou a estudar os mecanismos cerebrais evolutivos. Então, eu tive que estudar pré-agricultura, porque o Homo sapiens existe há 300 mil anos, a agricultura a gente tem há 10 mil, é o mesmo bicho. O que aconteceu durante 290 mil anos que foi diferente dos últimos 10 mil? E os mecanismos cerebrais de comportamento que se desenvolveram e se modificaram. Então, começando a estudar isso, comecei a estudar envelhecimento, e por que envelhece, por que estraga, o que acontece, de tal maneira que hoje eu tenho um treinamento também em terapias hormonais para amenizar os efeitos do envelhecimento. Então, esse é um outro assunto que eu também faço profissionalmente. Muito bom. E aí, e agora? O que você quer? Não, muito bom. Depois dessa apresentação magnífica, eu queria primeiro falar para todo mundo que estiver assistindo para mandar as perguntas, se tiver algum questionamento, e a gente vai respondendo conforme a gente vai vendo aqui no bate-papo. Mas eu queria primeiro perguntar para você, para o pessoal poder se situar nesse assunto, e explicar brevemente o que seria a neurociência. Legal. O que conceitualmente, quando que aparecem os estudos, e mais ou menos nessa linha. Tá bom, vamos lá. Neurociência, em uma única frase, é o estudo do cérebro. E hoje, cérebro, falando todo o sistema nervoso, a gente chamando de cérebro. Tá? Eles têm tentado mudar um pouco a denominação. Então, todo o nosso sistema nervoso hoje se chama cerebrum, né? Latim, o cérebro. Então, a neurociência se dedica ao estudo dos mecanismos do cérebro. Muito bom. Agora, qual é o grande problema? Uma outra coisa que você tinha me falado, você queria saber por que mudou, né? Por que está na moda falar de neurociência? O que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito interessante, que foi a melhora das tecnologias. Porque quando você estuda um neurônio, você não enxerga ele, né? A célula do sistema nervoso, do cérebro, o nome é neurônio, né? O neurônio você não vê, é microscópico. E é muito difícil entender como que de uma célula você chega num comportamento do tipo amor, que nem a gente estava brincando com o Renatinho agora. Como é que você sai do neurônio, que é uma célula que não pensa sozinha, ela não toma decisão, ela não vai, ela não decide para onde ela vai sozinha. Ela só consegue fazer isso em conjunto com outros neurônios. Então, durante muitos séculos, se pensa no comportamento. Né? A história do ser humano é tentar se entender. Então, neurociência é esse termo que a gente usa agora para o estudo do cérebro. Por quê? Porque novos métodos científicos apareceram para que a gente pudesse entender o comportamento elétrico, comportamento
químico, o comportamento genético, o comportamento epigenético do sistema nervoso, quer dizer, dos neurônios em conjunto. Tá? Uhum. Você achou que deu? Ficou claro? Deu, tá, Tá assim, eu entendi, para mim fez muito sentido, porque acho que escapa um pouco dessa percepção de que as coisas funcionam como um efeito causa e consequência de um jeito linear que não tem essa interferência de externos ou de dentro do próprio sistema, né? Tipo, pensando como, sei lá, pensando nisso, né? O neurônio funciona porque ele funciona. Tipo, é isso. Não. Isso é excelente o que você está falando, porque você está me dando o gancho que eu quero para falar sem parar agora. Então, manda ver, é isso aí. Olha que interessante. Quando eu te dou a mão, a gente encosta uma mão na outra, né? Uhum. Você sente a minha mão? São os meus... eu não sei se está certo, eu acho que eu vou falar merda, mas são os meus neurônios que interpretam essa sensação, não é isso? Perfeito. Porque o seu sensor de tato é seu. Ele sente somente a sua mão. Ele sente somente a ponta do seu dedo. O meu dedo sinto eu. Uhum. Não, primeiro que neurônio não se encosta. Átomo não se encosta. Quando os átomos se encostam, a gente tem o Sol. O Sol são átomos batendo um no outro. Quando eles se encostam, dá aquele monte de explosão de radiação. Então, nós não temos... Existe sempre uma distância entre objetos que parecem que estão se encostando. Isso fisicamente. Tá? Uhum. E o meu receptor, ele é só meu. Ele não vai para o seu corpo sentir o seu corpo. Ele fica em mim. Uhum. Portanto, olha que bacana o que você estava falando da modificação. Quer dizer, só existe a neurociência no encontro entre as pessoas. A modificação que aparece em mim depende de você. Mas não é você. Sou eu que me modifico. Não, isso é quase dialética pura, né? Bom, mas nós estamos no mesmo universo. O universo da dialética é o universo do neurônio. Então, a realidade vai ser sempre parecida para os dois. Como é que, então, o que ocorre? Nós temos uma opinião sobre o mundo externo a nós. Apenas uma opinião. Nós não temos acesso à realidade. Os meus olhos não vão aos objetos para eu entender os objetos. Eu estou olhando para você, olhando para o celular, aqui, olhando para a lampadinha. Eu estou tendo acesso a esses instrumentos? Não. Tem uma radiação que os meus neurônios da retina percebem e se modificam eletricamente por causa desse estímulo de radiação, e aí eu enxergo essas coisas. Tem uma interpretação aqui no meu cérebro, aqui dentro, um monte de coisas se modificam para que eu compreenda tudo isso aqui. Uhum. Mas eu não estou vendo isso, de verdade, a realidade. Não é a materialização, né? É uma interpretação da realidade. É simplesmente uma interpretação. Então, isso é fundamental para entender tudo daqui para frente. Uhum. Não, muito bom. Quando a gente está aqui, nós estamos agora sentados, cada um na sua casa, batendo um papo. Então, eu estou emprestando uma parte do meu tempo consciente e você está emprestando uma outra parte do seu tempo consciente. E nós estamos aqui, um está falando, outro está falando. Nós estamos fazendo o quê? O mentalês, que é a linguagem do cérebro, ela se chama mentalês, vamos chamar assim, ela está sendo transformada numa linguagem que a gente aprendeu, e nós localmente aprendemos português, e as regras de linguagem em português. Então, a gente transforma o mentalês em português, e o português a gente passa para o sistema motor, língua, pulmão, diafragma, e emite sons, ruídos, que o outro, treinado na mesma linguagem, consegue tentar decodificar para o mentalês dele. Uhum. É isso, a linguagem é só essa forma de expressar essa conexão, né? Só que ela adquire um caráter particular, um caráter singular, justamente isso, dependendo da regionalidade em que se dá, dependendo do lugar onde se nasce, e as interações que se tem ao longo da vida, né? Perfeito. E aí eu queria entrar nisso, nas interações. Então, nós estamos aqui interagindo. Então, como é que eu estou gravando as coisas, você vai me perguntando? Porque o tempo continua passando.
Né? O meu cérebro só vive o presente, o seu também. O passado é apenas uma memória, uma lembrança. E o futuro, ele inexiste, ele é uma simples previsão. Então, a gente está vivendo um eterno presente aqui, só que eu tenho que invocar o passado para poder continuar a conversa. Exatamente. Como é construído esse passado? Por modificações da estrutura dos neurônios. Perfeito. Isso é um negócio que ninguém conseguia saber. Todo mundo achava que o cérebro estava pronto, que nem você estava. É aquilo, o neurônio é aquilo e acabou, ele funciona daquele jeito. Mentira! Ele é extremamente plástico. Nós estamos fazendo modificação cerebral, nós dois, agora, um modificando o cérebro do outro. Isso é fundamental para a gente poder existir e para a gente conseguir perceber a mesma realidade. Porque a realidade minha é interpretativa. O mundo é o que eu consigo enxergar do mundo, é o meu mundo. Você interpreta o mundo como você consegue, é o seu mundo. Mas a gente tem que tentar. Nós estamos aqui ao vivo, com gente assistindo, e gente entrando, gente saindo, gente escrevendo. Então, existe uma coisa aí que a gente interpreta, mas que para mim é do jeito, para você é do outro, o outro que está assistindo é outro, o outro que está lendo é outro. E nós temos que combinar esse mundo, porque quando todo mundo acredita na mesma coisa, a gente chama de realidade. Mas nós não temos acesso a ela nunca. Isso é de maneira... isso acaba até quebrando um pouco daquele mito desse controle, dessa tentativa de controle humano, racional, sobre toda a realidade visível, né? E é muito que entra essa parte pelo menos o que eu entendi, né, da neurociência, até um pouco da psicanálise, né? De que trabalha esse invisível, essa parte não perceptiva, que não é perceptiva, mas que não é explícita para a gente. Isso, o que você está falando brilhantemente e eruditamente é o seguinte, para a gente pensar é uma coisa que gasta muita energia. Quando você funciona no automático, gasta muito menos energia, os processos são mais rápidos e mais econômicos, né? A gente tem que lembrar que na natureza de verdade, fora a natureza pós-agricultura, a energia fora solar, ela é escassa. Porque nós, como bichos, a gente precisa de alimento. A gente precisa de uma transformação energética de substâncias que viram uma coisa que a gente chama de nutriente. Mas só são produtos energéticos, né? Proteína, gordura, açúcar, certo? E fibras. E água. Basicamente é isso. Essas coisas a gente tem que tentar quebrar para transformar em nossos constituintes e energia para funcionamento. E pensar consome uma energia desgraçada. Né? Olha que interessante um pouquinho, até eu vou sair um pouco, vou viajar agora, dá licença. É isso aí, é isso aí mesmo. A gente apareceu, então, como espécie nova há 300 mil anos, mais ou menos. Tá bom? Com um cérebro brilhante. É o cérebro que a gente tem. Então, de 300 mil até 50 mil anos atrás, a gente não falava. Não falava. Quando é que a gente começou a falar? O ser humano, o Sapiens, ele se formou no sudeste da África, né? Na savana africana. E foi migrando. Uma parte migrou para o mundo e foi povoado o mundo inteiro. Inclusive tendo cruzamentos com os outros hominídeos que existiam. Com os neandertalenses, Neandertal tem outros, tem na Ásia, tem também no norte da África, tem vários. Tá? A gente tinha mais ou menos uns 4, 5 iguais, parecidos com a gente, vindo do mesmo gênero Homo. Então tem essas diferenças entre alguns povos por causa de algum pouco de participação de genes de outros hominídeos, né? Então, eu sou descendente de europeu na maior parte do meu sangue, então vou contar essa história. A gente chegou na Europa mais ou menos há 70 mil anos. Nós demoramos 125 mil anos de existência para chegar na Europa, mais ou menos, tá? Do sudeste da África até a Europa. Chegou na Europa, estava cheia de Neandertal. A Europa era povoada pelos Neandertais já. E nós chegamos lá e dominamos todos. Em 20 mil anos, a gente praticamente matou todos. Demoramos 20 mil anos. E assimilamos uns 3 a 4% da genética deles.
As 50, então, e nesse período de 50, 70 mil, é o período que a gente desenvolve a linguagem. A fala. Tinha outros tipos de linguagem, mas a linguagem que a gente chama mais estruturada de fala. E aí, nesse momento, algumas pessoas já falam de Homo sapiens sapiens. Eu não sei se você já ouviu esse termo. Já. O sapiens duplo, né? Porque a gente tem o que eles chamaram de revolução cognitiva. Então, você tem um funcionamento do cérebro melhor. Né? E nós somos um bicho interessante que, para falar, a gente usa... a gente põe em risco a alimentação e a fala, a nossa respiração e a nossa alimentação, uma compete com a outra. Por isso que a gente se engasga, né? Porque os dois tubos são muito próximos e a saída é a mesma. Tem bicho que não é assim, tem bicho que come e continua respirando, que não se comunicam os dois sistemas. Então a nossa fala ela é muito, muito legal, porque a movimentação da laringe, da faringe, todo esse troço lá atrás do nariz, para fazer a caixa de ressonância da nossa fala, a gente precisou arriscar a parte alimentar. Então a gente se engasga também. Por isso que a gente se engasga. Quando vai para o buraco. Tem essa confusão, Mas por essa sofisticação interessante da nossa linguagem falada. Bom, 50 mil. Aí, depois desse momento de explosão cognitiva, a gente tem lá mais uns 40 mil, 35 mil anos, até que aparece a agricultura, como mais ou menos a gente conhece. Então, como viviam esses seres humanos? Em bando, antes da agricultura. Bandos de 40, 60 pessoas. Tá? Caçador, coletor, nômade. Então, assim, tudo escasso demais. O vegetal você compete com os outros bichos. As carnes você compete. Você tem que caçar, inclusive. Então, ele compete de verdade com o leão. Compete com os bichos bem melhor que nós para caçar. Então, é muito difícil você obter energia suficiente para pensar e para sobreviver. Mas a gente é um bicho muito legal. O fogo uma coisa importante, a nossa espécie é a única que cozinha, de verdade, né? Essa é uma grande... Tem uma neurocientista brasileira, a Rosel, a Herculano Rosel, ela é ótima, assim, top brasileira hoje, né? E ela fala muito isso, né? A única grande diferença que nós temos dos outros bichos é que a gente cozinha. A grande diferença, tá? E o fogo, nós temos 300 mil, agricultura 10 mil, fogo há 2 milhões de anos. Então, por que o nosso cérebro funciona como funciona? Porque nós somos capazes de pegar alimento, fazer uma pré-digestão externa com o fogo. Isso é brilhante. Só que a gente fez tudo isso durante 2 milhões de anos, sem falar, meu amigo. Sem ter comunidade. Pequenos grupos. Tá? Então, por isso que a turma fala, não, o homem pré-histórico. Não, é que era tudo muito difícil, tudo muito longe, tudo muito escasso. Ok. Vou encurtar. Chega na agricultura. Agricultura, o cara, então, é interessante, porque agora você não vai mais tanto atrás da comida. Você planta a comida. Preserva ela no local. Cruza os braços e espera ela crescer. Nesse momento, tem algumas pessoas que falam isso, e aí por isso que eu falei que eu ia te encher um pouco também, que você ia me ensinar bastante, que nesse momento que aparece a agricultura, aparece uma coisa que alguns autores falam da divisão de classes. Aparece um indivíduo que fala que Deus deu para ele aquela terra e que todo mundo ali tem que plantar e colher para ele e obedece a ele porque Deus mandou. Então já começa a aparecer essa figura interessante. As divindades já têm alguma sensação. Quer dizer, os elementos da natureza, os acidentes da natureza já eram, às vezes, né? Já são visualizados como fenômenos exteriores ao controle humano mesmo. Isso, e às vezes divindades. Então, indivíduos começam a dizer, olha, eu sou um herdeiro de Deus, isso aqui é tudo meu, vocês trabalham para mim. E aí todo mundo foi plantar e colher. Só que aparecem indivíduos que têm uma capacidade cognitiva. Né? Nós temos... Eu sei que é um pouco polêmico isso, mas eu acho que é só para citar. A distribuição de QI na população. Nós temos uma distribuição de QI. O QI tem 2 tipos.
Um tipo é a capacidade de aprender coisa nova, e o outro tipo é a capacidade de estudar alguma coisa e ficar bom naquilo. Tá? Uhum. Esses dois QIs andam juntos. E os caras que conseguiam aprender melhor, falar melhor, foi o que o pessoal começou a chamar de classe média. Eles eram muito bons para aconselhar e dar palpites nos funcionamentos, porque eles tinham uma cognição, uma percepção do meio, uma capacidade de resolver problemas que era um pouco melhor. Então aí a turma fala dessa separação. Então a classe de líderes, a classe média, os caras que são pagos para ler e escrever, vamos brincar assim com a turma. E a classe operária que faria a plantação, colheita, caça, não sei o que lá, o exército. Aproveitando essa deixa, eu queria te perguntar uma coisa. Dentro pelo menos do panorama do que era o período da antiguidade, na Grécia Antiga principalmente, existia essa percepção de que a filosofia e as ciências humanas que se desenvolvem mais nesse período são feitas por quem tem o tempo do ócio, né? Que é quem não se trabalha manualmente. Eu ia entrar nisso agora, ainda bem que nós estamos alinhadinhos. Então, e eu acho que pode-se pensar que desde sempre essa divisão de tarefa, ou essa divisão, que muitas vezes ela não é dialogada, ou ela não é acordada, né? Ela é feita através de uma imposição, ou através de de uma determinada verdade que algum grupo colocou. Certo. E isso historicamente ajuda a criar esse gap, né? Esse gap de quem desenvolve mais a cognição e consegue ter até pontos de atuação social mais incidentes do que outros grupos, né? Do que, como, por exemplo, o que a gente pode dizer, como a classe operária não tem tempo de pensar porque ela tem que servir aquele sistema, ou tem que servir aquela lógica de produção. Sim, mas isso aí, o que eu vejo só pelo viés técnico, científico, de neurocientífico, né? Uhum. O que apareceu primeiro é o que eu não vou ter nunca como te responder, entendeu? Porque em algum momento, provavelmente foi natural. Os caras que tinham uma produção intelectual mais fácil, mais abundante, apareceram. Os caras que tinham menos ficaram como operários. Isso pode ter sido depois modulado ou controlado de alguma maneira? Óbvio que sim. Né? Mesmo porque... Aí, era um assunto que eu não queria entrar muito, porque nós estamos senão já tem meia hora de live, só temos meia hora, senão a gente fica aqui uns 8 dias. Nossa, caramba! Então, o que eu queria falar é o seguinte, existe o comportamento na natureza, reprodutivo da natureza, é assim, basicamente só se reproduz o macho alfa. Os machos beta, eles são apoiadores, dão suporte para o bando, e de vez em quando, se uma fêmea der bobeira, ele consegue se acasalar e ter filhos. Tá? Quando a gente tem... quando acaba o bando e a gente vai para a civilização, a cidade, começam os mecanismos de controle, que eu acho que você deve saber brilhantemente muito mais do que eu, mas os mecanismos de controle fazem o quê? Acaba com o poder do alfa. Você vê que no direito hoje, vamos brincar, né? Hoje, o direito, é proibido você deixar tudo para o seu filho mais velho, você não pode casar com 2 mulheres, todo mundo tem direito a uma esposa, todo mundo tem direito a um marido, que é para ficar uma coisa igualitária, quer dizer, um casa com uma, e ponto. Na natureza não é verdade. Você tem um macho alfa que tem a maioria das fêmeas, dependendo da espécie, todas. Se for um gorila, todas as fêmeas. O chimpanzé é mais próximo da gente, tem uma promiscuidade maior. Né? Mas na fêmea chimpanzé, eu espero que diferente da nossa. É brincadeira. Mas assim, a fêmea chimpanzé, ela inclusive prefere transar com todos, porque aí nenhum deles sabe quem é o pai e todos ajudam a cuidar do filho. Isso é um pouco diferente no nosso, porque a gente tem uma coisa... Nós temos muito ciúme, né? Nós temos ciúme sexual, ele é real no ser humano. Então a gente não conseguiria viver numa sociedade que a mulher ficasse, ninguém soubesse que era o pai, mas todo mundo seria tão legal a ponto de cuidar daquele filhote sem saber se é dele. É uma doença ególatra particular do homem, né? Porque o resto, eu conversei uma vez com um adestrador de cachorro, que ele ajudou a tentar adestrar as 2 cachorras aqui em casa, e ele falou um negócio que
que a gente colocava o tempo todo, e ele falou, ó, esse negócio de ciúme de cachorro não é bem ciúme, não é essa sensação pessoal, mas é mais um senso de proteção e de resguardo ao que o animal considera como propriedade dele, como considera, sabe, como se fosse um instinto de defesa, mas não é uma doença do ego. Isso é uma coisa particular humana, né? Ok. Aí a gente tem que levar uma série de coisas em consideração também. É o seguinte, que o cachorro, ele não é o cachorro, né? Ele é uma coisa que foi transformada junto com a gente. O cachorro acompanha a gente em animal doméstico. 15, 20 mil anos de convivência já com o cachorro. Então tem aquela piadinha, né? Imagina, não sei se você já viu um meme, que tem um puta de um lobo feroz, alfa pra caralho, e ele vê um bando de seres humanos em volta da fogueira comendo, e fala, puta, que fome, acho que eu vou chegar perto. Acho que não vai ter problema nenhum, né? Acho que eu já vi. 15 mil anos depois, ele tem lá um frufruzinho, não sei o que. É um pug com chapéu de aniversário. Porra, aquilo não é um cachorro, aquilo é um chaveiro. Então, o leão... Chaveiro é foda. Você vai pro leão, o leão ele é um macho, umas 4, 5 fêmeas que cuidam dele, da prole, e ele fica ali para proteger todo mundo, trazer comida, mas quem manda lá é a mulherada. Então, tem algumas coisas também assim, né? Nós temos esse eu não quero ir para o alfabeto, não vamos. Nós vamos para a neurociência. Mas, enfim, só o resumão. O que a gente tem? A gente tem a obtenção de poder hoje. É uma obtenção de poder não pelo macho alfa. Ele pode até ser o que ele seja. Mas não é mais... Nós escapamos da natureza em relação a isso. Uhum. Então, todo mundo pode se procriar. Esse é o grande interessante, né, em termos igualitários, e, ao mesmo tempo, o grande perigo. Né? Você tem 80% dos lares brasileiros que só tem um cônjuge com os filhos, 88% é mulher. Porque é isso, né? Acaba a responsabilidade macho, volta para... O macho não alfa, ele engravida a fêmea e vai embora, porque ele não se atrai pela prole. Tá? Biologicamente falando. Então nós temos um perigo social quando você deixa todo mundo transar com todo mundo e ter filho com todo mundo. 88% das mulheres são abandonadas, cara. 88% dos lares que são cuidados por um cônjuge só, sem o outro, é mulher. Então, a mulher fica com a prole. O macho fica com a prole só se ele for com uma tendência alfa. Tá bom? A Daniela Pistone mandou aqui uma pergunta, eu já tinha anotado e aí o papo foi. Mas ela perguntou desde quando a neurociência existe e quando começou o estudo da neurociência. Então, se a gente for responder academicamente, é década de 70 para cá, porque quando apareceram os métodos científicos que demonstraram as modificações dos neurônios na interação entre os cérebros, entre as pessoas. Né? Agora, um pouquinho que a gente precisa falar, não dá para escapar. Quando apareceu essa turma de pensadores, que foi o que você introduziu, estava falando da agricultura, falando da classe média, e aí aparecem os gregos. Perfeito o que você falou. Pensamentos, os pensadores. A filosofia, né? A filosofia é a mãe da psicologia, óbvio. É a mãe da neurociência, é óbvio que é. Porque esses caras começaram a prestar atenção em si mesmos. Então, o indivíduo que tem uma capacidade de introspecção e autopercepção aumentadas, ele percebe coisas dele, ele percebe o mundo melhor. Quer dizer, tem um lobo frontal mais desenvolvido. Amadurecido, né? Mais funcionante. Uhum. E aí ele consegue fazer o quê? Parar para pensar, que é o que gasta um monte de energia. Só que agora, nesse momento da Grécia, tem energia, tem comida suficiente para ele poder ficar parado no ócio, que você falou, pensando, se alimentando e produzindo realmente conhecimento. Isso aparece na Grécia, isso aparece na China, isso aparece na Índia, mais ou menos no mesmo tempo. Sim. E é esse negócio, né? Só essa estratificação social que criou essa camada de pessoas que trabalha permitiu essa colocação desse agrupamento social para pensar. O aparecimento desses pensadores. Então, em 4 regiões, você tem na Palestina, né, os hebreus, você tem os gregos, você tem os chineses,
você tem os indianos. Não, e tem pensadores a gente pode até pensar nessa, até escapando um pouco porque eu acho que socialmente se enxerga a filosofia como algo muito voltado para essa ideia de uma humanidade mais crua, assim. Mas se a gente parar para pensar, essa forma de aplicação de pensamento, ela é presente em outros locais, né, que a gente acaba não estudando por N questões historiográficas eurocêntricas, como na própria África, na América. Só que aí, claro, são formas de se vislumbrar a humanidade de um jeito diferente, né? Acho que que muda o senso de competitividade e tudo, enfim. Então, a neurociência aparece com a filosofia. O que tem dentro de nós que faz sermos o que somos? A mente, a consciência. Onde está esse troço que ninguém sabe exatamente até hoje, tá? Então, por isso que eu não separo, não vou fazer essa separação de neurociência. Década de 70, você pega o Kandel e ele tá. Não, eu vou para os filósofos. Porque eu quero contar essa história humana, não quero contar a história só de uma matéria chamada neurociência. Uma coisa interessante, e agora eu vou citar o teu avô. Eu vou falar duas frases para você. Uma era que ele falava. Ele entrava nos lugares, nas festas, e fazia assim para nós. Você lembra ou não? Putz, eu não lembro. Tá bom. Então, tio Raul fazia isso. Tudo bem, pessoal? Vida longa e próspera. Quem faz isso é o Spock, né? Daquele seriado. Agora eu vou te falar o seguinte. Eu vou te falar duas frases e você vai brincar comigo. Nada é melhor que uma vida longa e próspera. Beleza? Faz sentido? Faz sentido. Vou falar outra coisa para você. Misto quente é melhor que nada. Faz sentido? Faz sentido. Legal. Então agora vamos juntar as duas. Se nada é melhor que vida longa e próspera, e misto quente é melhor que nada, então misto quente é melhor que vida longa e próspera. Coma um misto quente e se mate em seguida, porque é isso que acabou. Acabou, é isso. É a lógica aristotélica. Deu um nó na cabeça. O que é esse nó na cabeça? É porque nós estamos sempre separando o funcionamento cerebral em matérias distintas. Então a gente pensa em lógica matemática, a gente pensa em linguística, que foi esse que eu te sacaneei, assim, linguisticamente é uma coisa, matematicamente é outra coisa, e na vida real é uma terceira. Essas duas frases não são assim, né? Porque a gente separa a análise em matérias. Então, a ciência cognitiva, que é a parte da neurociência que eu gosto, tá? Que eu tento estudar, tento entender, ela faz isso. Juntar o mentalês, quer dizer, como que o cérebro percebe tudo isso. E aí a gente tentar relativizar na linguística, nas ações, na filosofia, na cultura. A gente tem que juntar a neurociência cognitiva, quer dizer, entender como que o cérebro reage. Sim. O problema é que, às vezes, tem uma frase que uma frase está na moda, hoje traz narrativas, que é mais um mecanismo de controle. Então, brilhante quando você fala lá de trás que a turma já queria controlar. E é isso mesmo. O indivíduo que não consegue liderar por natureza, por autoridade e natureza, ele faz uma coalizão e ele combina com outro qual vai ser o discurso para a maioria. Chimpanzé já faz isso. Às vezes você tem chimpanzé liderado por alfa, mas às vezes você tem dois betas que se juntam e matam o alfa e passam a liderar em dois. Como a gente tem aqui. O ser humano é muito assim. Nós temos lá um monte de governantes que se unem, fazem o conchavo e aí contam para a população uma coisa que eles queiram contar. Tá? Então, o problema da neurociência, ela vai esbarrar sempre na moral, vai esbarrar na cultura. Por quê? Se você vai falar de funcionamento cerebral puro, ciência, você tem que tirar... Claro, tem que levar em consideração a sacanagem, mas você tem que entender o que o cara está fazendo em prol da espécie, o que ele está fazendo em prol de si mesmo. E aí a gente vai entrar nessas discussões que você falou, de ego, de como que funciona, por que o cara quer tudo para ele, por que não quer. E o ser humano, ele é assim, né?
O nosso cérebro, ele compete quando ele pode competir, e quando ele não pode competir, ele colabora. Uhum. Ele não colabora Uma coisa porque ele é legal. que... Ele colabora porque ele não consegue competir. Porque faz parte desse ciclo de construção natural, né? Manutenção da vida. Como a minha vida... Então, uma outra coisa legal que você estava falando de ego, essa palavra, ela vem depois do Freud, id, ego, superego, né? Ele modificou muito a nossa linguagem. Agora, nós somos uma coisa. Nós não somos id, ego, superego, português, matemática, física. Nós somos uma coisa. Essa coisa funciona. Funciona como? Construída a partir de um código genético. O DNA. O DNA tem uma opção na vida: se copiar. Ele não tem duas, tem uma. E ele constrói um corpo que quer o quê? Se copiar. Manter essa... Com uma sofisticação enorme. Então, o nosso instinto é sempre sobreviver. Ou a gente a preservação sobrevive da vida. Nós mesmos, ou a gente sobrevive se reproduzindo. Cada vez eu tenho 2 filhas, cada uma tem metade dos meus genes exatamente iguais aos meus. Então, metade minha está reproduzida no mundo, em cada uma. Quer dizer, tem um outro eu meu separado em 2 outras pessoas. Sim. Uma coisa que a Bárbara mandou aqui, perguntou pra gente é: como que a gente pode aplicar a neurociência na história? Olha que bacana. Isso aí eu estava esperando você me perguntar para eu te dar uma sacaneadinha. Pô, é aquilo, né? Pra passar vergonha ao vivo, é isso aí. Eu tava bom. Você me fez estudar pra caramba, um monte de coisa. Não, tá certo. Porque é difícil concatenar e lembrar de tudo, porque a gente fica aqui, né, na hora, assim, ao vivo, não lembra de tudo, não sei o que lá. Bom, mas eu vi um vídeo esses dias aí que eu estava estudando para falar com você, de uma neurocientista inglesa brilhante, que ela trabalha com memória, né? A história é a ciência da memória. Então, ela mostrava o seguinte: ela falou, olha, eu vou mostrar 2 figuras para vocês, com intervalo de meio segundo. Então, eu mostro a figura, outra figura. Vai ser o mesmo objeto, e só que a plateia a tarefa da plateia era dizer se o objeto da segunda foto estava mais para frente que o primeiro, mais para trás que o primeiro, ou no mesmo lugar que o primeiro. Certo? Meio segundo de distância. Qual é a taxa de erro? Você sabe? Nem ideia. 80%. Nossa. Aí ela repete. Então, agora vamos fazer de novo com uma outra figura. Aí ela vai, tá, mostra, meio segundo, mostra. Qual a taxa de erro? O cara já treinou uma vez, né? Mas é outra figura. Tudo bem. 80% de erro. Então ela falou, se você confia na sua memória, pode parar já. Porque nem com meio segundo de proximidade você consegue lembrar direito. Tá? Eu estou brincando, é óbvio que o historiador ele não lida só com memória neuronal. Ele vai atrás de documentos que comprovem isso. Claro, a pesquisa de documentos. Mas é fundamental entender que quando alguém conta uma história, e durante muito tempo o ser humano contou história oral. Ainda hoje. Tradição oral, você sabe melhor do que eu, é enorme. As narrativas orais são as que mais ficam dentro dessa capacidade de lembrança, de memória, de perceber o próprio mundo, né? Então, por quê? Porque falar é instintivo, ouvir é instintivo. É um mecanismo do cérebro natural. Ler e escrever, quanto tempo precisa treinar os coitadinhos das crianças para ler e escrever? Hoje em dia até 30, 35 anos e o cara ainda fica mais ou menos. Muito difícil de treinar a ler e escrever. Sim. Então a tradição oral é o que vale. Então quando você conta uma história, você vai contar 80% de chance de ter erro. E aí essa questão de instintivo, e acho que talvez esse problema, né? É muito mais difícil fazer com que uma pessoa tenha uma leitura crítica ou uma escrita crítica sobre determinado assunto. E aí isso acaba criando um fenômeno de que muita gente acredita no que conta, assim. Cara, sabe? No que recebe no Zap Zap. O que recebe no Zap Zap
é a verdade, porque talvez é isso, né? É a linguagem se manifestando, só que agora não na conversa, né? No diálogo, como a gente está fazendo. Mas é aquela conversa indireta. E aí acho que se perde um pouco essa noção dessa percepção crítica. Então, se é que ela é possível o tempo inteiro, né? Isso que eu estou tentando dizer. A neurociência lida com uma coisa muito difícil. A neurociência lida com a impossibilidade da realidade. A neurociência lida com a produção de memória. Nós estamos aqui produzindo memórias. Então, tem uma parte da nossa memória, da nossa interação, que é elétrica, e tem uma parte dessa elétrica que vai, por causa do afeto que nós tivemos em cada uma das frases, ser transformada numa modificação de neurônio com maior ou menor importância. Então, daqui uma semana, se a gente voltar para assistir essa nossa live, a gente vai lembrar diferentemente de vários momentos. Porque tem a ver com afeto, tem a ver com idade, tem a ver com história própria, lembranças próprias, né? Mas o legal, o passado não existe. Não existe. Porque já foi. Nós só vivemos esse presente aqui que a gente não tem muita noção. Então, como é que a gente se baseia para continuar a conversa? Nas modificações cerebrais que sofremos desde das 16 horas. São 16h46. Então, e a gente deu uma brincadinha antes, nós estamos aqui há mais ou menos 60 minutos modificando nossos cérebros, construindo um arcabouço para entender o que está acontecendo e tentar planejar o que vai acontecer daqui para frente, para tentar ficar coerente. Isso, assim, só falando de neurociência pura, que isso dá um cansaço nas pessoas ouvir. Eu tenho certeza que eu inclusive, lembrei tem um filósofo alemão muito, muito importante, pessoalmente, né? E é um cara que é um filósofo alemão marxista, mas que ele vai para um outro campo de compreensão marxista. Ele vai para essa ideia de que não adianta, como os iluministas falavam, né, de ficar buscando o progresso, ir para frente, se a gente não consegue revisar o passado e ter essa percepção do passado. E aí ele fala que por isso que no século XX a gente entra na cagada, né? A gente entra com o nazifascismo, entra com todos esses processos que anulam a humanidade, a questão humana, né? Por quê? Porque se perde essa percepção de se olhar para trás, de resgatar quem morreu, quem sofreu por isso, a gente não consegue voltar. E aí, como a história é montada que não consegue, a gente só estuda para... Né, quem nunca ouviu isso? Vamos estudar história para aprender sobre o passado e evitar o futuro. Evitar o futuro o quê, cara pálida? Você não tem como saber o que vai acontecer no futuro. Não é uma ciência, né? A pior coisa que o nosso cérebro faz é previsão. E aí ele fala muito isso, de que as revoluções que são verdadeiras, que têm esse impacto muito grande, são esses momentos de resgate. Esses momentos dessas memórias que ficam incrustadas na gente, que a gente fala, não, tem alguma coisa aqui que me puxa para que eu possa mobilizar para frente. Um problema aí também é uma coisa que você falou algum tempo atrás aí, que é quem conta a história. Você tem um problema. A sua ciência tem esses probleminhas aí. É uma ciência que depende de um documento muito bem feito, mas depende de quem apresenta qual documento. Porque a gente entra, né? Não tem o que fazer. Não, é isso, é a narrativa do vencedor. Porque é uma disputa pela vida, pelo domínio dos recursos, né? Isso. E é uma coisa muito doida, porque o humano vai gerar um recurso que é uma coisa super subjetiva, que é o dinheiro, que em si mesma ela não tem nenhum valor. O papel não tem valor, mas é a representação desse valor. E você precisa gerar mais e mais e mais e não para. E aí você tem esse processo de que uns vão oprimir outros para manter essa ordem produtiva, essa ordem de controle dos recursos. E aí você anula a história das outras pessoas. Né? Sei lá, o que a gente aprende na escola sobre história africana, por exemplo? Considerando que o Brasil tem 55% da população vinda como escrava da África. Então, a gente tinha que saber tudo disso aí. Não, e a gente aprende que são dois polos narrativos, né?
Ou África, ou a história da África que é voltada para a doença, para o desastre, para o fim do mundo, é o apocalipse diário. Isso. É contado como a grande desgraça do planeta. Ou é a narrativa exótica, né? Uma coisa meio Tarzan, meio... Sabe? É super fetichizado, assim. Então, é isso, né? Essa memória que é construída, ela parte de uma narrativa. De alguém que conta. E isso importa muito, né? A história ela não é imparcial. É isso que é perigoso. É isso que é perigoso na sua ciência, que eu acho. Porque a gente... Eu sou um cara tudo quadradinho, né? Eu quero olhar por que o meu neurônio funciona assim, e se ele não funcionar do jeito que eu gostaria, eu tenho que falar, porra, ele funciona assim, mesmo eu não gostando. Mas na história você falou muito bem, o vencedor conta como ele quer, escreve o livro do jeito que ele quer e acabou. E aí é isso, o resgate... E aí eu acho que fica muito interessante, porque isso que você falou, que a gente tenta fazer esse resgate do passado, não é memorizando, mas ir captando esses momentos de passado. Se a gente tem acesso a só um tipo de passado, a só uma forma de transmissão, vai todo mundo reproduzir o mesmo discurso, porque é a mesma fonte, todo mundo bebe da mesma fonte. Nesse caso. Acho que na minha cabeça isso faz muito sentido. Sem dúvida. Eu tive uma epifania aqui. Mas e aí, deixa eu te falar uma outra coisa. Fale, quantas você quiser. É assim. Então, uma frase que eu estava tentando falar, a neurociência cognitiva, ela resgata a mente desconstruída. A neurociência cognitiva resgata a mente desconstruída. É aquilo lá. Então, um estuda linguística, um estuda história, outro estuda matemática, outro estuda sei lá. A neurociência vai tentar juntar toda essa turma e propor, e tentar estudar qual é o comportamento natural. O comportamento que seria de maior equilíbrio. Né? A natureza tenta se equilibrar. Isso a gente sabe, da física, da química, a tendência ao equilíbrio sempre aparece. Tá? Então, isso é uma coisa legal, um objetivo de neurociência. A integração da mente com o universo. Porque a gente se fala separado, até por questões religiosas, de treinamento religioso, que fazem parte da cultura e do pensamento de muita gente. A gente se vê separado do universo, porque Deus fez uma criação específica e nós somos a cereja do bolo. Que, obviamente, não é bem assim. A gente já tem uma boa noção desse negócio. Ainda que um monte de gente não tenha ainda a crença no criacionismo, eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado, né? E nós somos parte do universo. Nós somos formados das mesmas coisas que as estrelas e as galáxias, igual. Então você tem no universo 90% de energia escura. Você tem no nosso cérebro 90% de funcionamento inconsciente. Nós temos 10% de luz no universo. Nós temos 10% de consciência no nosso cérebro. Isso é importantíssimo entender. Nós somos parecidos com o universo. Então, a volta para dentro, a compreensão do nosso funcionamento aliado ao funcionamento universal. Porra, isso é legal. Só que aí cai narrativa, cai política, cai tudo. Isso tudo teria que... Por quê? Por isso que acho que até o... Fala aí, desculpa, eu te cortei, perdão. Só que nós não temos muito essa opção por causa da agricultura e a vida não em bando, mas em civilização. Não existe o Brasil, né? Não existem os Estados Unidos. Existem pedaços de terra que tem pessoas em cima. As fronteiras são combinadas. Não existe essa realidade. O cara é uma criação social, é uma criação. É uma invenção. Então tem alguns caras dizendo que o globalismo verdadeiro deveria existir. Tira tudo, porra. É todo mundo ser humano. E vamos lá. Então eu acho que precisa a neurociência se juntar com a história, se juntar com o estudo de política, e para que a gente tenha algum avanço social um pouco melhor. Acho que a neurociência tem muito a contribuir. Não, tem muita coisa. Acho que é um campo muito a ser explorado. É que não vai dar tempo de falar. Faltam, deixa eu ver aqui. 5 minutos. 5 minutos, passou voando.
mas acho que fica esse questionamento, né? Eu acho que é esse vai e vem do próprio ser, é esse vai e vem do questionamento interno, que é uma coisa que eu ia perguntar, mas acho que vai ficar para uma outra oportunidade, da psicanálise, né? Ah, isso, vamos ter que fazer uma só de psicanálise. Eu quero falar duas coisas, então, vai, para acabar. Manda ver. E depois você fecha. Ó, o que nós temos, o que a neurociência, desde os gregos para frente, gregos, chineses, indianos para frente, colocaram para nós que estamos aqui hoje no século XXI? Umas coisas chamadas psicotecnologia. Olha que bacana, psicotecnologia. A primeira psicotecnologia fantástica foi a criação das sociedades. Quer dizer, antes eu vivia em bando com gente geneticamente relacionada. Agora eu vivo numa cidade, eu vivo no meu andar aqui, tem quatro apartamentos, cada um de uma etnia, inclusive. Como é que eu lido com isso? Então, essa psicotecnologia de se juntar e aprender a se relacionar com o outro. Segunda coisa, a moeda. A moeda é uma psicotecnologia, quer dizer, uma representação de um valor do trabalho. Olha que bacana, uma coisa que está muito na moda, mas que foi inventada lá para trás, que é o tal do mindfulness, que a turma fala, que são as yogas, as meditações e as contemplações. Isso é fundamental, você para de caçar um pouco, volta para você mesmo, olha para si, dá uma olhada. Isso. E a última coisa, falar inteligência e sabedoria, são coisas diferentes. Inteligência é saber que tomate é uma fruta. E sabedoria é não colocar tomate na salada de frutas. Nossa, que exemplo fantástico. Beleza. Não, é isso, porque é o que faz essa grande diferenciação, né? E acaba até caindo um pouco de que daquela premissa de que as pessoas mais velhas são mais sábias ou qualquer coisa assim, mas é um processo que está em constante formação. Então exige essa humildade pessoal, esse olhar para dentro e perceber que a gente não tem como ser esse é o que eu acho, né? É muito difícil ser autossuficiente em Não alguns existe. pontos. O ser humano ele só existe em relação. Como a gente comunidade, só existe uma em das relação. diferenciações. Ó, para a gente encerrar, eu queria que você desse aí umas recomendações de leitura, uma recomendação de podcast, canal de YouTube ou qualquer coisa do gênero para quem quiser se interessa mais pelo assunto. Tá. Obviamente, os meus canais estão à disposição de vocês. Dr. Marcos Lago tem Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, né? Leitura, uma coisa que eu acho para começar a ler é Como a Mente Funciona, é um livro do Steven Pinker. Steve Pinker, né? Isso. O Pinker, ele é o professor-chefe de neurociência cognitiva de Harvard, MIT, tá? Então, é um cara hoje, um dos que melhor escreve sobre isso, como a mente funciona. Vocês comecem pelos 3 últimos capítulos. Os primeiros 7 capítulos, vocês não vão entender nada no começo. É igual o Nietzsche, né? Li, pô, pode crer, não entendi nada. E qualquer coisa me pergunta no privado, porque nós estamos sem tempo. Perfeito. Não, Marquinhos, eu queria muito agradecer a presença, agradecer a disponibilidade. Eu vou colocar esse vídeo, vai ficar no meu IGTV, e eu vou subir ele para o YouTube, e aí eu te mando para você colocar no seu IGTV também. Meu querido Gustavo, te carreguei no colo, menino. Um pouco menos cabeludo, um pouco menos barbudo, né? Um pouco menos Dom Pedro. Parabéns pelos seus vídeos de história, tão brilhantes. A produção, obrigado. Eu sei que é sua, pessoal, então parabéns duplamente. Além de conteúdo, você faz a forma. Você está de parabéns, cara. Continue assim. Tem mais gente junto comigo que me ajuda bastante também. Aí, ó, não dá para ser sozinho, né? Legal. Não tem como. Sempre junto e formando mais e mais. Isso. Valeu, Marquinhos. Muito obrigado a todo mundo que ficou aí. E a gente se vê numa próxima. Vamos conversando. Um grande beijo a todos e um beijão, Marquinhos. Obrigado. Você também, cara. Tchau, tchau. Tchau.